Teatro no ar. Teatro no ar. Boa tarde, ouvintes da Rádio FMG Educativa. Eu sou o DJ. E eu sou a Larissa Boquino. E nós estamos aqui para dar as boas-vindas aos novos integrantes da equipe do Teatro no Ar. Estamos aqui com o Delaney Júnior e a Fabiana Santana. Muito bem-vindos ao nosso projeto. Oi, gente! Meu nome é Fabiana Santana e eu estou muito orgulhosa de fazer parte da equipe. Ei, gente, aqui é o Delaney Júnior e é um prazer estar fazendo parte da equipe. Eles são os nossos novos integrantes aí da equipe e também são estudantes do curso técnico Teatro Universitário da UFMG. Eu escutava muitas histórias, assim, não só pela minha mãe, mas também pelas minhas primas maiores, assim, quando juntavam todos os primos juntos, elas contavam muitas histórias pra gente. Quando eu era pequena, lá em casa a gente sempre viajava para um hotel fazenda, né? Aí teve uma vez que fomos eu, meu primo e meus pais, e aí tava na época de andar muito a cavalo. E aí eu e Matheus, a gente gostava de ficar pegando carrapato. E a gente fez uma competição de quem pegava mais carrapato, porque quem pegasse mais carrapato significava que o sangue era melhor. E aí a gente ficou a tarde inteira andando a cavalo pra ver quem pegava mais carrapato. E aí no final do dia eu lembro da gente numa quadra tirando os carrapatos. E aí eu lembro que eu peguei 36 carrapatos e Matheus, pegou 22. Mas aí no fim das contas meu sangue era melhor. Na minha família eles têm esse hábito de contar muita história aí pras crianças, pros adolescentes. Então assim, eu gosto também da história de quando minha irmã ficou pendurada no pé de amora. E ela subiu e não conseguia descer. Aí tiveram que chamar corpo de bombeiro, tiveram que chamar polícia pra tirar a garota de cima do pé de amora, velho. Vocês acabaram de ouvir histórias contadas por nossos amigos. E hoje o nosso programa será justamente essa tradição que perpassa todos os tempos: a contação de história. Quem aí não gosta de ouvir uma boa história? Um caos dos avós, a fofoca do dia. Quem nunca ficou arrepiado quando criança, escutando a história da mula sem cabeça? Ou das experiências sobrenaturais que os avós ou tios já viveram? Vocês estão falando tanto de contação, mas afinal, como surgiu essa tradição de contar histórias? Pois é, Fabi, essa é uma boa pergunta, viu? Na verdade, contar história é uma das atividades mais antigas que se tem notícia. O ser humano aprendeu a contar histórias antes mesmo de aprender a escrever. Isso porque desde os primórdios o homem sempre teve a necessidade de se comunicar, de se expressar, e então foi encontrando ao longo do tempo diversas formas para conseguir fazer isso. E é bom lembrar que eles faziam isso para preservar as suas crenças, mitos e até os costumes, pois é através da contação que há a transmissão de saberes de uma geração para outra. Lá vai o trem da história, tocado a todo vapor, cumprindo com seu papel de um menestrel sonhador. A contação de histórias começa com os nossos ancestrais posicionados em torno de uma fogueira, dispostos a ouvir e a contar histórias, a compartilhar seus feitos, aventuras, desventuras e a explicar sobre o surgimento do mundo. Essas histórias ficariam gravadas nas profundezas da memória de quem a ouvia. E sendo essas histórias atemporais, a cada estágio da vida, renovam-se e nos trazem sentidos e novas perspectivas de mundo. Vamos embora, gente, olha o apito do trem. Vamos seguir a história com a canção brasileira, pra que nossa memória não se acabe em poeira. Na rua lá de casa, onde eu moro em Raposo, tem uma vendinha, né? A vendinha do seu Bilinho. Aí, quando eu era criança, eu sempre ia lá comprar as coisas e tal. E ele tem a unha muito cortada, tipo, muito ruída.
E aí a gente colocava a moeda no balcão e ele tem muita dificuldade para pegar as moedas. Aí eu, na malandragem, peguei sempre jogava moeda no balcão, assim, só pra ele pegar e tal. Aí teve um dia eu tava muito à toa, né, como sempre, criança, e aí eu fui e troquei uma nota de R$5, tudo em moeda, pra ir lá comprar pão. Aí chegando lá, ele estendeu a mão pra mim e eu taquei as moedas todas no balcão, assim. E aí ele ficou olhando pra minha cara, tipo... Aí na hora que eu achei que ele ia pegar as moedinhas com a unha, né, que ele ia ter muita dificuldade porque era R$5, tudo de moeda, aí ele tirou um imã que tava no balcão, assim, ó. E começou a catar as moedas todas, assim. Eu fiquei tão sem graça, que eu deixei o pão até lá e fui embora. Nem catei os R$5, não, deixei pra ele. Aí nunca mais eu joguei moeda no balcão, só entregava as notas na mão quando era o caso. Eu trabalhava na Orquestra Jovem de Ibirité, pegava 2 ônibus, e numa das voltas do ensaio lá em Ibirité, eu entrei num ônibus, estavam todos os lugares cheios, fui para aquele espaço de cadeirante, e tinha uma moça lá naquele mesmo lugar, e ela viu uma das minhas tatuagens e elogiou, só que eu não tinha entendido basicamente o que ela tinha dito, e com o tempo eu percebi que ela estava falando inglês. Eu tentei trocar uma ideia com ela ali, mas eu não sei nada de inglês, eu sou péssimo. Só que aconteceu uma harmonia interessante ali, ela pegou, saiu do ônibus, nunca mais vi, não faço contato nem nada, se tivesse passado também não ia ter entendido. Mas quando eu cheguei em casa, eu compus essa música aqui, que ela chama In The Morning, que ela é mais ou menos assim, ó. Eu não entendia o seu inglês, se estava errado, certo ou embolado, mas eu peço cada passo que a gente der e fez o laço do meu errado português. Amigos ouvintes, vocês já ouviram falar dos griots? Os griots são narradores, cantores e músicos, responsáveis pela transmissão oral das tradições de seu povo. Inclusive, eles dizem que representam a memória dos homens. Nó, muito legal, Fabi. Ué, então conta um pouco mais pra gente sobre a história dos griots. Então, Larissa, na África Ocidental, no século XIX, quando o continente africano foi invadido e colonizado pelos europeus, muitos povos tinham a oralidade como forma de perpetuar saberes, crenças, tradições e mitos. E o mais louco de se pensar é porque esses povos, eles meio que se sentiam orgulhosos de ser colonizados pelos outros que tinham a escrita, porque a maioria dos países tinham o latim como a língua oficial. E esses países que eram colonizados pelos povos latinos, eles se sentiam orgulhosos porque era meio que um status para esses povos. E até mesmo ensinamentos sobre as artes, o cultivo de plantas. E vocês não acreditam, os griots até aconselhavam reis e príncipes e por isso tinham uma posição social de destaque. Enfim, ouvintes, os griots são grupos de pessoas que se reúnem para contar histórias. Daí o termo griots. O termo griot é universalizante porque ele é um abrasileiramento do termo griot, que por sua vez define um arcabouço imenso do universo da tradição oral africana. Ele é uma corruptela da palavra creole, ou seja, crioulo, a língua geral dos negros na diáspora africana. Ele foi uma recriação do termo gritadores, reinventado pelos portugueses quando viam os griots gritando em praça pública. Olha, eu não conhecia sobre os griots assim não, mas pelo que vocês estão falando, eles parecem muitos trovadores, conhecem? Vocês acabaram de ouvir uma cantiga de amigo. Uma dessas que a Larissa estava falando sobre o trovadorismo. Eles também utilizavam da música, assim como os griots. Exato, Fabi. E a diferença está na época e no lugar de origem.
O trovadorismo é conhecido como um dos primeiros movimentos literários da história. E eles eram cavaleiros que, depois da queda do Império Romano, eles foram perdendo suas funções políticas. E aí, com isso, eles foram assumindo outras funções que eram mais de entretenimento nas cortes. Eles passaram a ser chamados de trovadores, porque praticavam a arte de trovar, ou seja, criavam as cantigas apresentadas. Era considerado uma lírica da sociedade que misturava poesia com a música e alegrava os homens e mulheres da nobreza. E o tema central, retratado nas cantigas, era sobre o amor cortês. Ou seja, o trovador deveria expressar seus elogios e súplicas à mulher da nobreza, casada, que tivesse uma posição social reconhecida. E termina agora mais um programa do Teatro no Ar. E fiquem atentos porque os próximos programas serão sensacionais. É sério, gente, a gente tem muita novidade vindo por aí. Fizemos uma viagem a Codesburgo, que é a terra natal de Guimarães Rosa. Nós conhecemos um pouco mais sobre sua história, os Miguelins, que são narradores de histórias de Guimarães Rosa. Conhecemos o seu Brasinha, um contador de história que é uma beleza. Conversar com ele rende um papo muito bom. E a sua loja simplesmente não vende nada, mas guarda muitas memórias. Nós conhecemos também 2 luthiers, o seu Toninho e o Johninho, com histórias e mais outras coisas que vocês vão conhecer nos próximos programas. Gente, então não percam os próximos programas, hein? Teremos muitas e muitas contações de histórias, causos, experiências, enfim, histórias lindas que valem a pena serem ouvidas. Vocês acabaram de ouvir Teatro no Ar. Esse foi o primeiro programa da nossa 2ª temporada Contação de Histórias. Produzido e apresentado por DJ, Delaney Júnior, Fabiana Santana e Larissa Bocchino. Montagem técnica por Breno Rodrigues, Fabiana Santana e DJ. Identidade sonora de DJ. Coordenação de Helena Mauro. Trilhas sonoras: Trem da História de Rubinho do Vale, E Boi de Militânia de Souza com Boi Luzeiro. Agradecemos ao Grupo Miguelin por ter nos recebido no Museu Casa Guimarães Rosa e por ter nos cedido as entrevistas. Deixamos aqui também um agradecimento especial para Elisa Almeida, por ter nos recebido tão bem em Cordesburgo. Este programa é uma parceria do Teatro Universitário com a Rádio FMG Educativo. Você ouviu? Teatro no Ar.